Olá, meus amores! Estou morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações da matéria. Tia Rafa preparou um vídeo bem legal para vocês compreenderem o conteúdo. No final, tenho sempre o exercício que a Tia Rafa deixa. Copia bem organizadinho, bem bonitinho, aquela letra bem linda que a Tia Rafa gosta no seu caderno de ciências. Tá? E você também vai poder realizar a atividade do livro, já que esse conteúdo também se encontra no nosso livro. Leiam também novamente no livro, porque aí vocês vão poder compreender melhor o conteúdo. E aí vocês façam o exercício proposto sobre as transformações da matéria, tá? Fique aí ligado, vou começar o vídeo. Beijos! Olá, meus amores! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações da matéria. Mas antes vem aquela pergunta, né? O que é transformação? Então, de acordo com o dicionário, o ato ou efeito de transformar-se, qualquer alteração no estado de uma matéria. Ou seja, gente, transformação da matéria nada mais é do que qualquer material que existe na natureza que tenha o quê? Tem a sua decomposição aí adulterada, modificada, tá? Então, eu botei um exemplo aí para vocês, né, mostrando a madeira no estado normal, a árvore, a queima. E por consequência nós temos aqui o carvão. Então esse é um exemplo aí de transformação. Tipos de transformação. Toda e qualquer modificação ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Esses fenômenos podem ser físicos ou químicos. Então, na realidade, essa é a nomenclatura das transformações, gente. Elas podem ser classificadas em transformações físicas ou transformações químicas. E aí, como eu coloquei para vocês, nas transformações físicas, não há formação de novas substâncias. E já nas transformações químicas, há formação de novas substâncias. Ou seja, formam-se substâncias diferentes das existentes inicialmente. Nossa, mas aí tá confuso, né, Tia Rafa? Ainda não estou conseguindo entender. Calma que eu vou explicar para vocês uma por uma, tá bom? Vamos continuar aí no vídeo. Então, ó, fenômenos físicos, que é justamente as transformações físicas. Então, como eu disse lá, a substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma. Sendo assim, sua forma, tamanho, aparência podem mudar, mas sua composição não. Então, gente, o que seria mais ou menos isso? Olha aqui um exemplo que eu botei para vocês, um exemplo bem fácil, não tem como vocês não compreender o conteúdo. Então, repare, eu tenho aí, né, um gelo. E na realidade esse gelo ele está o que? Derretendo. Logo, eu tenho gelo no estado sólido. Quando o gelo derrete, ele passa para o estado líquido. Mas repara, gente, ele alterou, né, a sua estrutura, né, de sólido ele foi para líquido, mas ele não mudou a sua decomposição. Ou seja, a fórmula dele continua a mesma. O que? H2O. A água, né? A fórmula da água é H2O. Então, tanto o sólido quanto o líquido, ele não mudou a sua substância, né? Ele alterou o seu estado, mas ele não sofreu nenhuma mudança. Então, quando isso ocorre, a gente chama de fenômenos físicos. Ok? Tudo bem até aí? Qualquer coisa, vocês deixem uma dúvida lá no nosso grupo do WhatsApp. Transformações reversíveis. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Então, gente, na realidade, as transformações reversíveis, elas se enquadram ainda nas transformações físicas. Então, repare, eu coloquei aqui uma imagem, né, de alguém aqui, ó, rasgando na realidade um papel. Ou seja, a composição, ele continua sendo o mesmo, um papel, né? O que está sendo mudado? Está sendo mudado somente a sua estrutura, né? O papel ainda inteiro, ele passou a ser picado, mas na sua composição, ele não deixou de ser papel, ou seja, não gerou nenhuma outra substância.
tá? Então isso aí a gente chama como transformações reversíveis, ok? A estrutura dela pode ser modificada, ou seja, também da maneira que a tia Rafa colocou ali, elas podem também ser o quê? Desfeitas. E aí, mudando já para o outro tipo de transformações, nós temos aí os fenômenos químicos. A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem a compostos diferentes. É claro, gente. Então, olha, de primeira aqui já tem uma imagem que diz tudo, né? Volta, né? Na realidade, ela volta lá naquela imagem inicial que eu coloquei para vocês sobre a madeira e o fogo. Então, você já repara também que nas transformações químicas, né, o material ele não pode voltar a ser o que era antes, né? Porque a madeira não tem como, uma vez que você queimou, colocou fogo, ela não volta a ser o que era antes. Então ela acaba também adulterando, modificando a sua estrutura, a sua substância. Então aqui a gente já não tem mais apenas a madeira, né? A gente tem aí o que a gente vai chamar depois até de carvão, porque houve aí o processo do fogo. Então é por isso que é chamado de transformação química. Mas como saber se uma determinada matéria passou por alguma transformação química, né? Eu senti que houve uma transformação, tia Rafa, mas eu não sei te dizer se essa transformação é química ou física. Mas é fácil, gente. É só você prestar bem atenção na alteração da cor, no surgimento de chama ou luminosidade, como o caso lá da fogueira, né? Aí eu coloquei exemplo, a queima do álcool. Ou também efervescência, liberação de um gás, que é quando dissolvemos algum antiácido estomacal na água, né? Aqueles remedinhos, às vezes, que a mamãe, o papai, ou até você mesmo costuma tomar, tá com uma dor no estômago, comeu demais. Aí a gente coloca aquele pozinho que vocês costumam dizer. Então, isso aí é liberação de gás, é um remédio estomacal. Então, esses tipos de exemplos, eles se enquadram aí na transformação química. Ok? Um outro exemplo, gente, que a gente costuma dizer quando eu falei a alteração da cor e que também é uma transformação química, são os alimentos quando entram em estado de decomposição, ou seja, quando estragam, né? Quando tem aí a presença de fungos e bactérias. Repara, uma vez que uma fruta ou algum alimento ela se estraga, ela não pode jamais voltar a ser o que era antes, né? Uma vez estragada, não tem como ficar bom novamente. Então, ela também se enquadra no tipo de transformação química. Transformação irreversíveis, ou seja, transformações irreversíveis. As transformações químicas, que são as reações químicas, né? Elas são aí irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar a ser o que era antes. Então, aqui, ó, quando você risca um palito de fósforo, né, tem aí a presença devido à composição, aí ele pega fogo, ele jamais pode voltar a ser o que era antes. E aqui o caso do alimento, ó, que eu disse para vocês, olha aqui um morango, né, e aí com fungos e bactérias estragados, e a oxidação também, que é aí a presença às vezes do metal, ou até mesmo uma latinha, aqui no caso, né, o enferrujado, é oxidação, mas até mesmo uma latinha, e o caso que eu disse anteriormente também, de algum produto de efervescência. Então, esses tipos de transformações, as transformações químicas, porque aqui nós temos 4 transformações químicas. Esses tipos de transformações, eles são conhecidos como transformações irreversíveis, ou seja, o material ele não pode voltar, né, ao seu estado inicial. Agora é a sua vez. Então, você vai pegar aí o seu caderno, vai copiar bem bonito, como eu disse para vocês anteriormente, vai copiar no seu caderno de ciências e vai responder. Número 1. Com a ajuda do seu livro, defina os fenômenos abaixo. Então, você vai, na verdade, definir tanto aí a transformação física e a química. 2. Diferencie transformações irreversíveis e irreversíveis. Então, você vai aí diferenciar esses dois tipos de transformações, que é bem fácil.
3. Pesquisas em livros ou na internet materiais que se deteriorizam com a ação de fungos e bactérias. Então, bem fácil também, acabei de citar. E o número 4. Cite um exemplo de transformação física comum no seu dia a dia. Então, que tipo de transformação física você costuma fazer normalmente no seu dia a dia? Para aí, analisa bem e responde tudo bonitinho no seu caderno. Lembrando que se você não compreendeu qualquer tipo de conteúdo, qualquer parte do exercício, você pode também deixar lá a dúvida no grupo que a tia Rafa tira para vocês.